Olá, a paz do Senhor Jesus para você, para mim, para nós. Vamos começar no singular e ampliar para o plural. Para mim, para você, para todos nós, nossos familiares também. Estamos aí antecedendo os dias, é um mês de carnaval. Dizem que o Brasil só funciona depois do carnaval. Não é bem assim. Muitos projetos políticos são aprovados na surdina, na véspera de um feriadão prolongado, onde de madrugada conversam, embutem algumas coisas ali. Então fiquemos atentos e não deixemos de orar pelo Brasil. Vou falar um pouquinho sobre carnaval. Então vamos lá ler a palavra de Deus em Êxodo 32, verso 6. Levantaram-se pela manhã, bem cedo, e ofereceram sacrifícios, ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer e beber, e depois todos se levantaram para divertir-se. Êxodo 32, 6. Meu irmão, aí começou o carnaval. A palavra carnaval vem do latim carnes vales. Vale tudo na carne. Está liberado. Quantas crianças partiram para sacrifícios de animais? Ah, mas não tem problema, é bonzinho. Esse primeiro carnaval aqui teve morte, pecado, nudez, sexo ilícito. Você não precisa que eu venha aqui na frente falar na sua casa do que acontece em termos sexuais. Depois o brasileiro reclama. Quando lá nos Estados Unidos são enxotados. Quando lá na imigração, na entrada na Europa e nos demais países de primeiro mundo, são tidos como pessoas envolvidas com drogas e com prostituição. Por quê? A imagem que chega do Brasil é a destes filmes que estão ganhando aí com verbas milionárias do governo, milionários, e todo mundo aplaudindo o Brasil, primeiro lugar, ganhou festival daqui, festival dali, ganhou. São os Tropas de Elite, são os filmes Rio Babilônia, degradando a moral do Brasil, o nome do Brasil. Eu viajei para muitos países do mundo. Ser brasileiro é sinônimo de sexo ilícito, é sinônimo de vagabundagem, de gente à toa e de sexo aí livre entre crianças. Turismo sexual é a imagem que passa lá das praias do Rio, das praias de Florianópolis, das praias do Nordeste. E o carnaval é um pontapé para isso. E você vê que são empresas, cheguei agora dos Estados Unidos, a propaganda é: venha ter 5 dias de êxtase. Está aqui em Êxodo, nesse texto que nós lemos, Êxodo 32, 6. Quantas pessoas são contaminadas pelo vírus HIV? Quantos casamentos desfeitos? Quantas garotas têm a primeira experiência homossexual ou sexual? Quantos rapazes, adolescentes se tornam homossexuais e saem contaminados por doenças ou pela perturbação de atos que cometeram nas noites anteriores? E depois os padres e os pastores que não têm coragem de acusar o pecado, tá? De falar claramente, de deixar bem claro que isso é do Satanás, e os governadores, os prefeitos que injetam milhões e milhões e milhões de dólares nessas festas de 3 dias, e os religiosos aparecem as pessoas ali na quarta-feira de cinza e passam a cinzinha na cabeça e está perdoado. Quando eu ajudava o padre Antenor Viana na igreja católica, Senhora das Graças, na Concórdia, e o padre Antenor Viana batia forte nisso. Falava: olha, isso é uma pouca vergonha,
Isso é uma mentirada. Vocês virem aqui, depois da vagabundagem, ele falava assim, né? Bravo ele, padre Antenoviano, xingava. E aí vocês vêm aqui agora me contar os seus pecados, pensando que eu vou fazer isso e está tudo perdoado. Vocês estão muito enganados. Ó, Jorge, você e o Ripe não sejam mau caráter, bandidos como esses vagabundos que Deus me mandou ser o padre dessa paróquia. E olha, acabou com o baile que tinha lá no salão paroquial. Então, o pastor que não critica o carnaval, ele também vai ser um dia disciplinado por Deus. E o padre que passa a cinzinha na cabeça e passa a mão na cabeça de muita gente que é pouca vergonha, você vai ser procurado lá no inferno. As pessoas que vão para o inferno vão ficar te procurando lá dentro do inferno, viu, seu padre? Viu, você, pastor, que acha que é legal, que não tem problema também? Olha, muita gente boa vai para o inferno. Sabe por que Jesus foi crucificado? Porque ele não era gente boa, porque ele acusava o pecado. Ele falava claramente, ele não massageava o ego das pessoas, ele falava a verdade. Sabe por que Moisés, respeitadíssimo, e Deus confiou a ele a palavra de Deus, confiou a ele 5 livros do Antigo Testamento? Sabe por que Deus falava com Moisés face a face? Porque Moisés era uma pessoa íntegra, um sujeito abençoado, que falava a verdade, que enfrentou o faraó, que é a tipologia de Satanás. Então, carnaval, o nome já diz, carnes vales. E o Brasil se torna alvo de piadas em todo o mundo e de desrespeito. Eu amo o Brasil, quero o melhor para o Brasil. Carnaval é do inferno, tá? Não importa quem está me ouvindo, e não sei se é o último dia que eu falo isso aqui, mas eu te digo, Satanás, você é um derrotado. Eu vou falar a verdade. Não existe carnaval matinê inocente. Não existe isso. É do diabo. E você, mãe, que tira a roupa da sua criança, da sua adolescente, e você que é diretor de escola, você que matriculou seu filho, você que é evangélico, que conhece a palavra de Deus, que matriculou sua filha, seu filho numa escola mundana, que não tem compromisso, como o Colégio Batista Getsemane tem, e você é a primeira a pôr nudez na sua filhinha e levar para o baile, não reclame depois. Não fale, Deus, não sei onde eu errei. Ai, meu Deus, o que é que eu estou pagando? Escreva aí, eu arrumei minha filhinha, eu fantasiei minha filhinha e mandei ela para o baile de carnaval. Porque isso não fica só nisso. O diabo vem e cobra. Cobra. Por isso que Jesus Cristo veio desfazer as obras do diabo. Ele veio. Por isso que esse mundo não é o mundo que Deus sonhou. Esse mundo está perdido. E a qualquer momento, Maranata, Jesus Cristo vai voltar e vai buscar a sua igreja. E as pessoas imundas vão ficar aqui comendo na mão do diabo. Você não queria o diabo? Então você vai ficar com ele aqui, só para treinar, para começar, porque depois vai ser muito pior. Vai ser muito pior lá no inferno, onde há dor, choro e ranger de dentes. Então, quem sabe, Deus pôs você que é pai. Toma uma atitude, pai. Mãe, toma uma atitude. Ainda que seus filhos, na hora, te repudiem, diga, o senhor é quadrado, o senhor é radical, mãe, a senhora é quadrada, tudo a senhora é igreja, tudo a senhora é Bíblia, vocês não aproveitaram a vida. Hoje, a sua filha ridiculariza você que é pai, ridiculariza você, meu irmão, você, minha irmã, zomba de você que é radical e crê na palavra de Deus. Mas um dia, eles irão reconhecer e vão falar assim, puxa, mamãe estava certa, papai estava certo. Então, a minha oração é que você não esqueça desse texto de Êxodo 32, 6. Vale tudo na carne, é do diabo. Vós sois do diabo, que quereis fazer e quereis satisfazer os desejos do seu coração, porque ele é homicida. O número de suicídio, o número de mortes, de estupros
de assaltos e de quebradeira na cidade não compensa os milhões que entram nos cofres através dos impostos. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo te fortaleça e você diga não para o carnaval e venha para o espiritual. A Getsemane estará aberta e todas as nossas missões abertas, e você pode vir aqui participar conosco ou também do acampamento da juventude. Não sei se dá tempo mais, mas na igreja, portas abertas para você, 0800, eu estarei aqui ministrando. Fique com Deus, um abraço e até o nosso próximo encontro. Então é a hora da gente manifestar, redobra sua atenção aqui, manifestar o profético de Deus nas nossas vidas. Você vai pesquisar lá a letra Vav, o que significa. Cada letra do alfabeto hebraico, já falei isso, tem uma cor, tem um objeto, tem um significado, tem uma tribo que está ligada a ela. Por que eles são tão inteligentes? Porque eles sabem ler os tempos e as estações. Eles entendem, quando eles estão lendo casa, não é simplesmente uma casa, eles estão lendo casa, um mundo. Nós somos casa de Deus, morada do Altíssimo. Já falei sobre isso aqui. Por isso que é importante você se interessar por essas coisas, para você ver sentido na Bíblia, em todas as questões que permeiam ela. Você vê sentido nos números, você vê sentido nessas lutas que o povo de Israel enfrentava. Isso hoje não acontece comigo. Tudo bem, não acontece com espada, não acontece com arco, com flecha, mas acontece no mundo espiritual. O tempo inteiro a gente está tomando facada no estômago, está recebendo dardos do inimigo, a gente não sabe nem se revestir, nem lembra que existe a armadura de Deus em Efésios 6. Por quê? Porque a gente não tem vigilância, porque a gente não busca pelo conhecimento, porque a gente não aprendeu a lutar com as armas que nós temos, que são as nossas armas espirituais. Mas quando a gente não sabe, Deus é tão misericordioso que vai lá e entra o gancho. Aí ele manda o anjo. Ele mandou o anjo disse para Gideão: eu sou contigo. Então o anjo veio e sentou-se sobre o carvalho que estava em Ofra, que pertencia, estava malhando trigo no tanque de espremer uvas para escondê-las dos medianitas. Já falei isso. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está contigo, homem valente. O significado do nome dele: o Senhor é o seu juiz, Daniela. Olha o significado do seu nome: o Senhor é a sua luz, o Senhor é a sua vida, é o Senhor quem te dá a vida. Pegue aí o significado do seu nome. Se você não souber, profetiza uma coisa boa sobre você aí. E aí o anjo disse: o Senhor está contigo, o Senhor está contigo, o Senhor está contigo, Getsemane. O Senhor está contigo, Getsemane. Gideão lhe respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu isso tudo? Nunca mais é por quê, gente. É para quê, ou para quê, se for mais fácil. Nunca por quê. É o que eu vou fazer com isso, o que eu vou fazer nessa situação. Aí ele continuou: onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? E tal, e tal. E aí o Senhor nos abandonou, e começa aquela lamúria toda. Aí o Senhor virou-se para ele: vai nesta tua força. Olha que interessante. Vai nesta tua força. Que força se ele achou que ele era medroso? O que o Senhor está falando com você agora? Vai nessa tua luz, vai nessa tua fé, vai na força do teu sonho, vai em prol desse seu objetivo. O diabo está falando que você é derrotado, que você é deprimido, que você é incapaz, que não vai dar certo, que você não vai conseguir. O Senhor está dizendo: vai na sua força, vai na sua força, vai na sua força, vai na sua força, porque o Senhor te dá força. O Senhor te cobre, o Senhor te enche com coragem, o Senhor te enche com ousadia. Quem é o homem para contender com nós, se o nosso Deus é o general da tribo de Judá? Quem é o homem para se levantar contra os sonhos do Senhor? Quem é o homem para tirar aquilo que Deus te deu?
Senhor te dá as armas certas para você lutar. E ele disse: vai na tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Não sou eu que estou te enviando, diz o Senhor. Não é Deus que está te enviando a orar por isso. Não é Deus que está te levando para empreender para isso, por isso. Gideão perguntou: meu Senhor, com que livrarei Israel? A minha família, a família mais pobre de Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Eu sei que você está com dificuldade de acreditar na sua força, no seu potencial. Porque Gideão ele teve. Mas acredita, hoje é um dia do VAV de Deus, é o dia do gancho. É o dia da conexão com o espiritual, com as coisas sagradas, com aquilo que é do Senhor. O que você acha que você não é, pega esse gancho e fala: eu sou sim. Eu posso no Senhor que me fortalece. Eu posso no meu Deus que me fortalece. Eu posso todas as coisas em nome de Jesus, conforme a vontade dEle. Nunca conforme a nossa vontade. É sempre conforme a vontade dEle. E o Senhor disse novamente, o Senhor está dizendo com você mais uma vez: eu estarei contigo, e tu derrotarás os medianitas como se fosse um só homem. E Gideão continuou: se tenho achado graça e favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Peço-te que não saias daqui até que eu volte trazendo a minha oferta e a ponha diante de ti. E ele disse: esperarei até que voltes. Olha só, ele teve dúvidas. E ele quis um sinal. E ele pediu um sinal, mas ele falou assim: mas eu tenho algo que eu preciso te ofertar, eu preciso te adorar. Mas eu quero um sinal. Eu estou com uma dúvida no meu coração. Na Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Mas ele entende o nosso coração. Ele entende. Por isso que ele fala, na hora que nós vamos ofertar, dizimar, ele fala assim: fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Aqui a gente está falando de dinheiro. Aqui a gente está falando de sonhos, de recursos. Não preocupa, não vou começar a te pedir nada não. Mas eu tenho que te mostrar a raiz desse texto aqui, porque aqui está falando sobre recurso financeiro. Um povo que vinha roubar o fruto da colheita, daquilo que eles plantaram. Então aqui a gente está vendo nitidamente falando sobre recurso. E quando o anjo aparece, Gideão faz prova e fala: mas espera aí. Primeiro eu vou trazer aqui a minha oferta. Eles estavam empobrecidos. Mas espera aí. Eu creio, eu vou trazer aqui algo que me custe. Não vou entregar qualquer coisa. Ele foi lá. E ele buscou a carne, ele buscou o pão. E o anjo foi lá e indicou ele como que ele iria oferecer o sacrifício para Deus. O anjo direcionou. Então, olha só. Você está com medo, você está amedrontado, você não sabe como agir, mas aí entra o VAV de Deus, entra o Kairós de Deus. O Senhor responde a sua oração, o Senhor te fortalece, o Senhor te ensina a como ofertar, o Senhor te ensina a como conduzir. Nesse VAV de Deus, homem poderoso, ele vai lá e muda o quadro da vida dele, de medroso para corajoso. E aquele país, aquela nação que estava entregue à idolatria, teve que ver Gideão derrubando os altares. Gideão derrubou o primeiro altar na casa dos seus familiares que adoravam Baal. Foi ali, ele chegou lá, ele cortou, ele derrubou os altares, ele pegou a madeira que foi usada para levantar aqueles ídolos, fez um altar ao Senhor,
e derrubou aquela entidade, aquele principado que estava sendo adorado naquele lugar. E quando foram contra ele, olha o covarde, de covarde a corajoso. Por que vocês querem defender a Baal? Baal não é poderoso, então por que ele não vem se defender? Saul não é tão corajoso? Saul não é tão forte, tão poderoso e aquela coisa toda? Por que ele não foi matar o gigante? Por que Davi foi matar e ele não foi matar? Porque é um covarde. A pessoa se mostra poderosa, mas no fundo a pessoa é um covarde. Esses espíritos não têm autoridade, não têm poder. E nós muitas vezes estamos sendo oprimidos por mentiras que estão vindo das nossas mentes, que são setas, dados inflamados do inimigo, enquanto o Senhor está nos dando poder, coragem e autoridade. Amém? Depois vocês vão ler o texto e vocês vão ver tudo que o Senhor fez ali em detalhes. Faça desse texto, se possível, o seu devocional para essa semana. Vai ter que sair, gente, da sua vida. Vai ter que sair, infelizmente. Infelizmente. Imagina mais ou menos assim, de 100 mil, ficar 1000 pessoas aqui. Foi isso. Por que Deus só quis aqueles que levavam a água até a boca? Porque Deus queria pessoas corajosas. E os corajosos não são muitos. Não se decepcione. Não são todos que vão caminhar com você. Não são todos que vão abraçar seus sonhos, seus projetos, que vão para a guerra. Não adianta, não são. Às vezes a gente tem que ver isso da pior forma do mundo, mas não tem problema, a gente não precisa. A gente não precisa de milhões, de milhares. Basta um, Jesus. Esse momento de Gideão com o anjo, com Deus, foi só os dois. Ele nesse medo, nessa aflição, quando ele estava lá, escondendo as coisas, cavando buracos, imagino eu, escondendo comida em cavernas. Ninguém estava vendo. Ele não era famoso, ele não era conhecido. Ele mesmo dizia que ele era o menor da casa do seu pai. Ele era pobre, sem recursos, sem força. Se sentia cansado, desamparado. Mas aí Deus veio nesse momento e foi uma jornada dele com Deus. Não vão ser muitos, não. Às vezes vai ser ninguém, só você e Deus. Talvez só você e sua esposa. Talvez só você e os seus filhos. Como sou eu com a Issa. Não deixa ninguém falar daquilo que é seu. Não deixa ninguém falar da sua casa. Não deixa ninguém falar dos seus filhos, da sua filha. Eu não deixo ninguém falar da minha filha. Se ela estiver certa, eu morro por ela. Se ela estiver errada, eu luto por ela. Mas a minha filha ninguém fala. Porque se ela for considerada menor, como Gideão era, eu sei que Deus em um segundo vai lá e faz um processo e faz ela ser a maior. A mesma coisa comigo, a mesma coisa com você. Então, às vezes, esse momento de tratamento não vai ser mesmo na multidão, não. E melhor ainda quando as coisas acontecem no secreto. Que não há exposição. Porque senão os 10 mil, não sei quantos mil, vão falar, fomos nós. Eu ajudei. Ela fez isso porque eu ensinei. Ela fez isso porque eu sou assim. Ele fez isso porque nós colocamos ele em tal lugar. Não, é Deus. É Deus quem vai fazer. E vão ser poucos que vão estar com você, que vão se alegrar. Mas não importa, o importante é que Deus vai fazer acontecer. Deus vai empreender as suas causas. Mas empreenda os sonhos de Deus.